Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus Cristo para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e esse programa é trazido para você através do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então é uma bênção estarmos juntos aqui para mais um encontro onde nós vamos buscar orientação de Jesus para a sua palavra, não é? A gente vai buscar aprender um pouco mais, fundamentar a nossa fé, estarmos firmes em tudo que acreditamos, em tudo que o Senhor tem nos revelado. Então é fundamental que você preste aí toda a atenção, que você coma desse alimento tão gostoso que o Espírito Santo está derramando aqui nessa rádio, através dos homens e mulheres de Deus que pregam a palavra, em vários outros locais também. Então vamos nos banquetear com essas maravilhas do Senhor, não é? Então hoje, queridos, nós temos um tema muito importante para falar com você. Olha, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre quem é o Senhor Jesus, quem é Jesus Cristo, não é? Essa pessoa tão importante, essa pessoa fundamental na história da humanidade, fundamental nas nossas vidas, não é? E nós falamos bastante sobre ter intimidade com Jesus, não é? Sobre você conseguir deixar Jesus entrar na sua vida, deixar Jesus operar na sua vida. E aí, como é que você vai deixar alguém entrar, alguém operar, se você não conhece essa pessoa com intimidade, não é? Então é claro que se eu não conheço a pessoa com intimidade, eu não vou permitir que essa pessoa venha entrar na minha vida, não é? Venha frequentar a minha casa, venha me orientar em alguma coisa. Então, para que a gente possa deixar Jesus operar na nossa vida, o primeiro passo que nós temos que adotar é permitir que nós possamos conhecê-lo, quer dizer, conhecê-lo na intimidade. Só assim você vai se sentir seguro, você vai se sentir à vontade para permitir que Jesus venha então te ensinar, venha operar, venha te modificar, não é? Só assim você vai crer que realmente o que ele está te ensinando é realmente a coisa certa a fazer, não é? Então, sendo assim, vamos conhecer quem é esse nosso querido Jesus Cristo. Veja que Jesus, ele é tratado, não é? Ele é reconhecido por muitas filosofias, não é? Muitas religiões, muitos até historiadores, não é? Reconhecem a figura histórica de Jesus Cristo, não é? Muitos locais dizem, olha, Jesus Cristo viveu realmente na Terra, foi um personagem histórico importante, não é? E aí, por que ele é considerado um personagem histórico importante? Bom, só para começar, imagine como é contado o nosso tempo. Você já parou para pensar nisso? Imagine que agora, se eu perguntar para você que data é hoje, você vai dizer que hoje é dia 1º de junho de 2016. E aí eu pergunto a você,
De onde vem esse número 2016, não é? Então sabemos que é o ano 2016 depois de Cristo, 2016 DC, depois de Cristo, não é? Sabemos que antes de Cristo o tempo era contado de forma diferente, não é? Sabemos que, por exemplo, nosso querido Moisés, ele começou a escrever o Antigo Testamento pelo livro de Gênesis, sendo orientado pelo Espírito Santo. Ele começou a escrever no ano 1500 antes de Cristo, AC, antes de Cristo. Então é interessante, né? Por exemplo, nosso querido Abraão, um personagem bíblico tão bonito, tão interessante, começou a aparecer na história da humanidade por volta do ano 4000 antes de Cristo, né? Nosso querido Adão, o primeiro homem, a primeira mulher, há estudos aí analisando a cronologia bíblica, né, que situa o nosso querido Adão por volta de alguns milhares de anos antes de Jesus, né, também cerca de 4000 e poucos anos, né, quer dizer, eu é que me enganei com Abraão. Adão, 4000 e poucos anos antes de Cristo. Abraão, cerca de 2500 anos antes de Cristo. E assim a gente vai contando o tempo do que é antes de Cristo e do que é depois de Cristo. AC para antes de Cristo e DC para depois de Cristo. Então, veja como Jesus Cristo tem um papel fundamental na vida da humanidade, né? Só imaginar que o próprio tempo, né, os anos, como nós contamos antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o nascimento de Cristo aqui na Terra, de Jesus, tem um significado todo especial, não é? É algo realmente que muda a história da humanidade. E aí é interessante a gente ver que há muita confusão sobre quem foi Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, não é? Para algumas religiões e filosofias, Jesus Cristo foi apenas um profeta, foi apenas um homem que foi muito sábio, que foi muito iluminado. Então, algumas religiões ou filosofias pensam isso sobre Jesus. Outras filosofias pensam que Jesus Cristo foi um espírito de luz, foi também um ser humano que tinha muita iluminação e que veio compartilhar essa iluminação com a gente. Outras religiões ou filosofias pensam que Jesus Cristo é um anjo que foi criado por Deus, então é um anjo muito importante, muito poderoso, e esse anjo veio à Terra e esse anjo então andou pela Terra ensinando as coisas de Deus, né? E aí? E você, ouvinte? Quem você acha que é Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo é um profeta? Foi apenas um homem muito sábio que passou pela terra? Será que Jesus Cristo é apenas um espírito de luz, não é? Que encarnou aqui na terra para compartilhar sua luz conosco, mas não passa de um ser humano que viveu várias vidas, que reencarnou? Será que Jesus Cristo é um anjo que foi criado por Deus como uma criatura como eu e você? E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Ou será que Jesus Cristo é outra coisa? Será que Jesus Cristo não é nada disso que a gente falou até agora? Vamos ver, para a gente, toda vez que vem uma dúvida assim, sobre alguma coisa tão importante, sobre uma figura tão importante na Bíblia, é importante, é fundamental que a gente vá até a palavra de Deus para tirar essas dúvidas, porque é fundamental que nós não deixemos nenhum tipo de dúvida permanecer na nossa fé, né? Porque quando a gente sabe que conforme diz a definição bíblica de fé, que você vai encontrar lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, você vai encontrar lá que a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é certeza e convicção. Então, onde há fé, não pode haver dúvida.
E onde a dúvida entra, a fé sai pela outra porta, né? Então a gente tem que eliminar essas dúvidas. Como nós vamos eliminar? Você pergunta, pastor, como é que a gente vai eliminar essas dúvidas? Apenas indo até a palavra de Deus e verificando o que ela traz para nós de revelação. Então veja esse caso aí sobre quem verdadeiramente é Jesus Cristo, né? Vamos então ver isso aqui. Você vai abrir a sua Bíblia aí, lá no Evangelho de João. Então você vai lá na página de índice da sua Bíblia, vai lá no Novo Testamento, né? Vê lá na página de índice, procura lá nos livros do Novo Testamento, você vai ver o Evangelho de João. Aí você vai na página onde está dizendo que começa o Evangelho de João, vai lá bonitinho, chegando lá, você vai procurar logo no comecinho, capítulo 1, versículo 1. Olha que beleza, já no comecinho do Evangelho de João, já abrindo alas aqui. Achou aí? Pode anotar aí no seu caderninho, João, capítulo 1, versículo 1. Então, essa é uma das declarações fundamentais que existem na Bíblia, uma das mais importantes, sobre a identidade, a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo, não é? Então aqui está ele, ó. Vamos ler juntos então. João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo. Verbo aqui na minha Bíblia está com letra maiúscula, está com V maiúsculo. Confira aí na sua Bíblia, você vai ver que está com V maiúsculo também. No princípio era o Verbo. O Verbo, pastor, o que é isso? Algumas traduções dizem a palavra, né? A palavra grega original, não sei se você sabe, mas o o Novo Testamento que nós estamos lendo foi escrito em grego, né? E um tipo de grego chamado grego popular, né? Então, aqui a palavra original em grego é logos. Logos. Então, no princípio era o logos, palavra em grego. Logos significa ato de falar, palavra, né? O verbo, né? Ou seja, a palavra. Então, quando tem uma tradução dizendo no princípio era a palavra, também está certo. Não está errado, não. No princípio era o verbo. Então, o que é no princípio, pastor? Que palavra é essa aqui? No princípio, né? Aqui é na origem, no começo de todas as coisas. Antes de existir tudo que existe hoje. Antes da criação do céu, da terra, dos anjos, dos homens. Então diz aqui, no princípio era o Verbo. Ah, pastor, como é que você sabe que esse princípio é antes da criação de tudo? Você pode me perguntar, né? Porque o princípio pode ser o princípio de qualquer coisa, né? Pode ser o princípio da criação, pode ser o princípio da humanidade, não é? Pode ser o princípio de quê? Então, já eu vou mostrar para você onde é que a gente tem certeza que esse princípio quer dizer realmente o princípio de tudo, antes mesmo de Deus criar os homens, de Deus criar os anjos, de Deus criar a terra e o céu. Olha só, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Olha aí. Então o Verbo estava com Deus. Então imagina aí a cena. No princípio, antes da criação de tudo, era o Verbo. Quer dizer, o Verbo existia. É o verbo existir, né? Então, no princípio existia o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus. Quer dizer, estava lá Deus e o Verbo. Já começa aí a mostrar para a gente duas pessoas diferentes, né? Deus e o Verbo. Então já começamos a ver a separação aí. O Verbo a gente vai aprender mais na frente, que é o Filho de Deus. E Deus a gente vai aprender mais na frente, que é o Pai.
não é? Então, as primeiras duas pessoas aí, não é? Do que a gente chama esse Deus, que são três pessoas existentes em um único Deus. Você vai ver que é fácil de entender isso. Então, veja, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo, seguindo aqui na Bíblia, e o Verbo era Deus. Eita, e agora? Eita, pastor, agora. Peraí, como é a história? No princípio era o Verbo, então o Verbo estava lá no princípio. E o Verbo estava com Deus, então estava lá Deus e o Verbo, juntos no princípio. E o Verbo era Deus. Tá, e agora? O que ele está declarando aqui? O Verbo, com V maiúsculo, era Deus, com D maiúsculo. Então, a Bíblia está nos dizendo, queridos, simplesmente aqui, que esse tal de verbo que ele está falando aqui, que a gente ainda vai ver quem é esse verbo, né? Está dizendo que esse verbo era Deus. Então, tinha a mesma divindade, as mesmas características de Deus, o Deus Pai. Quais são essas características? O verbo, assim como o Deus Pai, ele não foi criado, assim como Deus não foi criado, né? Pelo contrário, Deus existe antes de tudo. Acreditamos nisso, que a Bíblia nos revela, que foi Deus quem criou todas as coisas que existem, né? Os anjos, os seres humanos, o céu, a terra, os animais. Então, veja que coisa bacana. Então, ele está aqui dizendo que o Verbo também é Deus. O Verbo era Deus. Não é lindo isso aqui? Eu vou ler de novo para você. No princípio, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo estava com Deus, duas pessoas separadas, um estava com o outro. Mas diz que o Verbo era Deus, ou seja, o Verbo também tinha as mesmas características de Deus, criar todas as coisas. Onipotente quer dizer tem todo o poder, onisciente quer dizer sabe todas as coisas, onipresente quer dizer pode estar em todos os lugares, né? Aí vem o versículo 2, veja que coisa linda aqui, ó. No versículo 2 diz assim: ele é o Verbo, está falando aqui do Verbo, ele estava no princípio com Deus. Aqui a Bíblia, o apóstolo João, ele repete, porque ele já deu essa informação, né? De que o Verbo estava no princípio com Deus. Mas ele repete que é para enfatizar, é para não deixar a gente esquecer. Ele estava no princípio com Deus, no princípio de tudo. E como é que eu sei? Lembra daquela pergunta que eu fiz? Você estava perguntando, mas pastor Gilberto, como é que eu sei que era no princípio de tudo mesmo, antes de tudo? É só você ler o versículo 3 que você vai entender. Diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Está falando de quem aqui? Está falando do querido Verbo, né? Está falando desse verbo aí, dessa palavra. Se na sua Bíblia tiver palavra, também está certo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. No 3, todas as coisas foram feitas por intermédio, quer dizer, através dele, do Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha aí. Vou repetir. Todas as coisas foram feitas por intermédio, em outras palavras, através de quem? Dele, do Verbo. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então, queridos, é aqui, através desse versículo 3, que me diz que o Verbo estava com Deus no princípio significando antes de tudo ser criado. Porque se não fosse assim, esse versículo 3 não teria sentido, né? Já que esse versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo. Ora, se o Verbo
por intermédio dele, através dele, foram feitas todas as coisas, e sem ele, diz aqui o versículo 3, nada do que foi feito se fez, significa então que o verbo tinha que existir antes de todas as coisas se fazerem, não é? Está acompanhando meu raciocínio? Concorda comigo? Não é? Veja que esse é um assunto, olha, eu oro a Deus, sabe, em nome de Jesus, aqui junto com você, que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu entendimento e você compreenda claramente isso que eu estou explicando para você hoje. Porque isso é fundamental para a sua vida espiritual aqui na Terra e na eternidade. É fundamental você conhecer quem é esse tal de verbo, esse tal de palavra aqui que João está nos apresentando. Sabemos que o verbo estava com Deus no princípio. Já entendemos aqui por que o princípio é antes de criar todas as coisas, porque foi através do verbo que tudo foi criado. Então, se foi através dele, ele tinha que existir antes de se criarem todas as coisas, né? Já aprendemos aqui também que o verbo era Deus, quer dizer, o verbo tem as mesmas propriedades de Deus. Veja que coisa bonita, né? Aprendemos que o verbo estava com Deus, quer dizer, vemos aí duas pessoas, né? Se eu disser assim, Joãozinho estava com Mariazinha, então são duas pessoas, né? Uma pessoa estava com outra. Vemos aí duas pessoas diferentes, são duas pessoas, cada qual é uma, né? E vejo aqui, talvez você esteja em dúvida assim, mas pastor, diz aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Como assim? Não foi Deus que criou todas as coisas, o Pai? Foi, mas veja o que diz se você voltar, se você abrir a sua Bíblia. Você pode deixar marcadinho aí nessa página, se você tem um marcador de Bíblia, ou um pedacinho de papel, alguma coisa, deixa marcadinho aí, nesse trecho que a gente está lendo, de João, capítulo 1, versículo 1, e vai lá no início da sua Bíblia, quase na primeira página, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? E lá você vai ver que coisa bonita aqui que Deus faz. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento, né? Vai lá, encontra lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois a gente vem para cá, viu? Para estudar um pouco mais isso aqui. Mas por enquanto a gente vai ver a seguinte coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, aí Deus criou. Então cadê o verbo aqui, né? A terra, porém, a gente ainda vai estudar esse versículo 1, vai ver que o verbo também está aqui. Mas por enquanto vamos adiante. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, com E maiúsculo, olha o Espírito Santo aqui, pairava por sobre as águas. Aí começa no versículo 13. Disse Deus, Deus disse, haja luz, e houve luz. Olha que bacana. Então Deus disse. Quem diz o quê? Diz uma palavra, não é? Um verbo. Deus disse, haja luz, e houve luz. Olha aí o verbo de Deus operando, né? Por isso que a Bíblia diz, por intermédio do verbo de Deus, todas as coisas foram criadas. Porque está dizendo aqui no versículo 13, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aí no versículo 6 vem, e disse Deus, de novo, na hora de criar, e disse Deus, haja, olha a ordem de Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas.
Então, mais uma vez, Deus quando vai criar, usando a palavra, não é? Dizendo assim, disse Deus, não é? Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Que bonito, né? E aí vai Deus falando. No versículo 9, se você der um pulinho aí para o versículo 9, lá vai Deus de novo. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. Repare que Deus vai criando as coisas através da palavra. Você está percebendo? Tudo é disse e disse Deus dando a ordem, não é? Lindo demais isso. Você tinha parado para pensar nisso, querido ouvinte? Não sei se você já tinha imaginado isso aí, né? Puxa vida, Deus disse, né? Com o poder da palavra, Deus disse. E aí, você pode estar pensando assim, mas pastor, então eu já estou vendo aí uma parceria, né? Entre Deus, o Pai, e a palavra, o verbo, não é? É por isso que João, ele disse lá, quando a gente estava lendo João capítulo 1, versículo 1, ele explica lá, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Olha os dois aqui no princípio. E o verbo era Deus. E aí diz lá no versículo 3, né? E por intermédio dele, do verbo, é que todas as coisas foram criadas. E sem o verbo, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada poderia ter sido criado. Veja que lindo a operação, que linda a operação dessas duas pessoas, o Pai e o Verbo, não é? O Pai e o Verbo, veja que coisa linda. E aí, para você ficar mais animado ainda e mais feliz, agora eu vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Nem todo mundo sabe disso que eu vou falar para você. Às vezes é uma coisa que passa direto assim e a gente não percebe, ou às vezes é algo que você não ouviu ainda um ensinamento sobre isso. Mas voltando aí no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia, o primeirão mesmo, diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E aí, você provavelmente, mesmo que você ainda não tenha tomado a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, é muito provável que você já tenha ouvido falar esse versículo, né? Que é muito famoso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui, queridos, em hebraico, é assim, ó. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Não sei se você sabe, a gente já falou isso em outros programas aqui, mas o Velho Testamento ele foi quase todo escrito na língua hebraica. Na língua hebraica, que é uma língua que tem umas letrinhas bem diferentes da nossa língua e inclusive é uma língua que se escreve da direita para a esquerda. Engraçado. Diferente da gente. O nosso português a gente escreve da esquerda para a direita, né? O hebraico não, é da direita para a esquerda. Então, o som dessas palavras são Bereshit, no princípio, Bará, criou, Bará quer dizer criou do nada, Elohim, que é Deus. E aí, nessa palavra Elohim que está aí, diga aí, para você aprender a falar hebraico, diga aí, você que está ouvindo o rádio aí, repita aí, Elohim. Aí repetiu? Pronto, já está sabendo falar os fundamentos aí do hebraico, né? Bereshit, Bará, Elohim. No princípio criou Deus. Então, Elohim, se você for olhar no dicionário de hebraico, você vai ver, por incrível que pareça, que Elohim é uma palavra que está no plural. Plural, queridos. Plural. Plural quer dizer o quê? Você lembra lá das suas aulas com a sua professora de português? Lá no ensino básico, né? Plural é mais de um, né?
Então, plural só pode acontecer quando é mais de um, não é? Quando é um só, não é plural. Aí é singular, não é assim que a gente fala? Singular é um, plural é dois ou mais, não é? Então, queridos, isso aqui que pouca gente se atenta ou para estudar ou para entender, essa palavra Elohim, isso é o que, pastor? Então quer dizer que é deuses? Não. Quer dizer que é Deus, está traduzido correto, mas é um Deus plural, formado por mais de uma pessoa. E veja como se encaixa direitinho com João, capítulo 1, versículo 1, que nós estamos lendo. Quando diz, no princípio, eu vou até voltar lá para ler. Você tem o seu marcador de Bíblia aí? Não está lá marcado em João, capítulo 1, versículo 1? Volta lá então comigo. João, capítulo 1, versículo 1. Diz como assim? No princípio era o verbo, uma pessoa, o verbo. E o verbo, por que é uma pessoa, pastor? Porque está com letra maiúscula. Então é uma pessoa e é divina, né? Com letra maiúscula aqui. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Olha, duas pessoas, o verbo e Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, o verbo tinha a mesma capacidade, divindade de Deus, o Pai. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Então, no princípio da criação, olha lá. Como diz lá, né? No princípio criou Deus. Não é isso que diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1? Então, lá está o nosso querido Elohim, que é o Deus, que é plural, é um Deus só, mas é formado, por enquanto, aprendemos duas pessoas, o Verbo e Deus, o Pai. E aí no versículo 3 isso fica bem claro. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, através dele. Veja que ele não diz todas as coisas foram feitas por ele, mas através dele. Então, você já vê aí Deus Pai e o Verbo operando juntos, criando as coisas, não é? E completa o versículo 3. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, se não fosse o Verbo estar junto lá do Deus Pai, nada do que foi feito se fez. E aí, pessoal? Gostaram de ver até agora o Verbo e Deus Pai? O Elohim, que está lá em Gênesis 1, que diz que é Deus plural, é o plural da palavra Elohá. Elohá é singular, Elohim é plural em hebraico. Então já entendemos que ali estava o Pai e estava o Verbo, não é? Ainda falta mais uma pessoa, mas a gente vai ver já. Agora, eu lanço a seguinte pergunta para você, querido ouvinte. Afinal de contas, quem é esse tal desse Verbo que já existia desde o princípio, que era Deus, que estava com Deus, que juntos Deus e o Verbo criaram todas as coisas? Quem é esse tal de Verbo? Porque Deus eu sei quem é, o Pai. E esse tal de Verbo, quem é? Essa palavra, quem é? Nós vamos responder, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, tá bom? Não sai daí não, fica firme, vamos ouvir aí uns louvores abençoados e daqui a pouquinho a gente volta, quando você vai adorando a Deus aí, para responder essa pergunta. Quem é esse tal de Verbo, que também é Deus e que estava com Deus no princípio, tá bom? Até já e fique na paz e na graça de Jesus. Até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752.
Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, e você está hoje acompanhando mais um programa onde nós estamos estudando uma coisa espetacular, que é conhecendo mais em detalhes a pessoa de Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, não é? No nosso primeiro bloco, há pouco, nós estávamos aqui falando que muitas religiões, muitas filosofias, né, recapitulando um pouquinho, reconhecem que Jesus Cristo foi uma pessoa importante, não é? Não é à toa que hoje a gente conta o tempo dessa forma, não é? Muitas pessoas no mundo, não é todo mundo, né, mas pelo menos a civilização ocidental, não é? O lado ocidental da Terra, e a Europa e em vários outros lugares, se conta o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo, né? Então, antes de Cristo, AC, né? Tudo que aconteceu antes de Cristo, por exemplo, Moisés começou a escrever o Antigo Testamento no ano 1000, por volta de 1500 antes de Cristo. O rei Davi apareceu por volta de 1000 antes de Cristo. O profeta Isaías, por volta do ano 700 a.C., aquele general Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né, um general da Macedônia, por volta do ano 300 e pouco antes de Cristo. E assim a gente vai andando até chegar no ano 0, que é o nascimento de Jesus, e aí começa, não é contar 1, 2, 3, 4, 5, Jesus morreu com 33 anos, né, de idade, e ressuscitou, e hoje nós estamos no ano 2016, depois de Cristo, né, DC, nós dizemos assim. Então Jesus é importante, com certeza, na nossa história do mundo ocidental. E aí é interessante que algumas filosofias ou religiões dizem que ele foi apenas um ser humano, um profeta, muito sábio, né? Outros dizem que ele foi um espírito de luz que reencarnou várias vezes, com muita luz, e não precisava mais reencarnar porque já estava totalmente iluminado, né? Veio trazer luz para nós. Outros dizem que Jesus é um anjo, foi um anjo criado por Deus, que veio trazer uma mensagem. E aí a pergunta foi do primeiro bloco: e você, ouvinte, o que você acha que é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Quando ele começou a existir? Qual é a identidade de Jesus Cristo, né? Vamos pegar aqui a carteira de identidade, lá, a impressão digital de Jesus Cristo. Quem é esse homem? Será ele apenas isso ou será ele mais do que tudo que a gente já falou até agora, né? Nós estávamos vendo, para a gente responder essa pergunta, nós fomos lá no Evangelho de João, logo no Novo Testamento, logo no comecinho do Evangelho de João, no capítulo 1, e estávamos lendo aqui essa coisa linda, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo com letra maiúscula, né, estava com Deus, quer dizer, o Verbo e Deus, né, duas pessoas, e o Verbo era Deus. Então o Verbo tem as mesmas propriedades de Deus. Ele, versículo 2, estava no princípio com Deus, repetindo, né, para dar ênfase. No 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, né? E sem ele, o Verbo, ou a palavra, dependendo da sua Bíblia, nada do que foi feito se fez. Então a gente vê a importância desse Verbo, né? E aí no bloco anterior nós voltamos ali para o livro de Gênesis, e lá nós fomos ver no comecinho, Gênesis capítulo 1, versículo 1, comecinho da Bíblia.
dizendo lá, no princípio criou Deus. E aprendemos que esse Deus, essa palavra que está lá, está em hebraico, e a palavra original é Elohim, que é plural de Elohá. Elohá é singular, Elohim é plural. Então, não é deuses, mas é um Deus plural, formado por mais de uma pessoa. Olha que bacana. Então, já vemos aqui duas pessoas, o Deus, o Pai, e esse tal de Verbo que está falando aqui. E nós vimos lá em Gênesis que Deus, para criar as coisas, Deus disse, né? Haja luz e houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas e a terra se criou. Então, Deus, para trazer à existência aquilo que não existe, do nada, ele usou a palavra. É por isso que no versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio, quer dizer, através dele, do verbo, da palavra. E sem ele, sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E nós deixamos, no fim do primeiro bloco, essa pergunta. Afinal de contas, quem é esse tal de verbo? Né? Quem é esse aqui? E aí vamos seguir aqui no Evangelho de João para ver se a gente encontra mais pistas sobre esse verbo. Né? Quem é o verbo de Deus? Então, no versículo 4 diz assim, a vida estava nele. Nele quem? No verbo, né? Olha, a vida estava nele. E a vida era o quê? Era a luz dos homens. Então, a vida que estava nele era para iluminar os homens. Olha que força tem essa vida, né? A vida estava no verbo. E aí no versículo 5 diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja, prevaleceram é passado. Veja que interessante, a luz resplandece nas trevas, é presente. De fato, se você entrar na sua casa e estiver de noite, se você acender a luz do seu quarto, a luz imediatamente ilumina, não é? E as trevas vão embora. Já fez essa experiência? Faça aí para você ver. É porque a gente faz isso todo dia e não percebe, mas quando você acende a luz, as trevas não vão embora devagarzinho, não. Elas desaparecem imediatamente. Já parou para pensar nisso? Quando a luz chega, as trevas vão embora, porque a treva é o quê? A ausência da luz, né? Muito bem. Então, quem é esse verbo? Né? Ele é a luz. Nele tem a vida, né? Está me revelando mais coisas sobre esse verbo, mas ainda não me disse quem é. Vamos seguir aqui. Aí você vai dar uma puladinha para o versículo 10. Versículo 10. Vamos lá. No mesmo João capítulo 1, versículo 10. Diz assim no versículo 10. O verbo, olha ele de novo aí, com letra maiúscula, verbo, né? Quer dizer, uma pessoa divina tanto quanto Deus Pai, né? Como a gente já aprendeu aqui, a gente já viu. Bom, o verbo, esse tal de verbo, estava no mundo. Opa! Então, o verbo, ele estava no mundo. O mundo é aqui onde a gente está, né? O mundo é esse, o mundo físico. Aí diz aqui, o mundo foi feito por intermédio dele. Repete que através do verbo o mundo foi criado. Aí diz assim, mas o mundo não o conheceu. Eita, e agora? Quer dizer, esse ser maravilhoso, divino, né? O verbo, a palavra de Deus, esse ser que junto com Deus Pai criou todas as coisas, como a gente viu lá em Gênesis, o Elohim, Deus plural, né? Ele veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. Olha aí, o mundo não quis saber dele, né? Não quis conhecer os seus ensinamentos, né? E o pior, o 11, mas quem é esse verbo? Eu ainda não estou entendendo, pastor. Vamos lá, vamos ver, vamos desvendar esse mistério aqui. No versículo 11 diz, veio quem? O verbo, né? O verbo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eita, e agora? O verbo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Pastor, agora eu não entendi. O que está dizendo aqui? Está dizendo aqui, queridos, que o verbo, ele veio, ele
ele veio para o mundo no meio do povo que foi o povo escolhido, separado, santificado. A palavra santificar quer dizer separar, né? Povo separado por Deus, que é o povo de Israel. Olha que lindo. O nome Israel quer dizer príncipe de Deus. Então o povo de Israel foi um povo que Deus criou a partir de um patriarca, de um homem chamado Abraão, o pai da fé, o primeiro homem a fazer um gesto de fé e ter uma fé absoluta e completa em Deus. Não é que Deus se animava com ele, Deus chamava Abraão de meu amigo, um amigo de Deus. Então, a partir de Abraão, Deus criou esse povo, né? Abraão, lá de 2.500 anos antes de Cristo, Deus criou o povo de Israel. E Deus criou esse povo para poder dar a esse povo toda a sua revelação, todas as suas bênçãos. Olha que maravilha. Então, esse tal de verbo que a Bíblia está dizendo aqui, que a gente ainda não sabe quem é, né? Estamos tentando descobrir aqui, ele veio para o que era seu, quer dizer, ele veio para esse povo de Israel, para o povo de Deus. O verbo não veio de Deus, o verbo não era Deus, né? O verbo não tem aqui na Bíblia o mesmo poder, a mesma capacidade de Deus. Então ele veio para o que era seu, para o seu povo. Ele veio para o povo de Israel, olha só, para o povo separado por Deus, povo que recebeu de Deus as Escrituras Sagradas, a Bíblia, o Velho Testamento, veio para os seus. Mas o que a Bíblia diz aqui? Olha que surpresa. E os seus não o receberam. E aí? Não quiseram recebê-lo. Não quiseram receber. Imagine que decepção, né? Ele veio para o seu, para o que era seu povo, o povo de Israel, e os seus não o receberam. Então, o povo de Israel não aceitou a vinda desse verbo. Olha, está começando a clarear quem é esse verbo, né? Você já está pensando, não vou nem dizer quem é para não estragar a surpresa, mas você já está pensando aí, ouvinte, quem é que veio para trazer a palavra, a revelação de Deus, para trazer bênçãos, revelações para o povo de Israel, que nasceu em Israel, mas o seu próprio povo, não o recebeu, o rejeitou. Quem será, hein? Acho que você já está sabendo quem é, mas vamos adiante. Você pode estar pensando, não, pastor, eu acho que eu já sei quem é, mas eu quero uma prova mais concreta de que é que esse tal de verbo aqui é quem eu estou pensando mesmo. Então vamos lá, vamos para frente. No versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, quer dizer, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Aí ele fez assim: então quem quiser me receber, fora do meu povo ou dentro do meu povo também, quem quiser me receber, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, glória! Filhos de Deus. Filhos de Deus, iguais a Deus, filhos de Deus, adotados por Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha, quer dizer, esse verbo é um ser poderoso. A gente já viu que esse verbo é igual a Deus. Já vimos que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo é igual a Deus. Esse verbo, ele está dando poder. Olha o poder. Se a pessoa receber esse verbo na vida dela, o que é receber? Você diz, eu recebi alguém na minha casa, você deixar entrar, né, na sua casa. No caso aqui é receber na sua vida. Então, se você receber esse verbo na sua vida, ele lhe dá o poder de você ser feito filho de Deus. Então, veja que a pessoa precisa, para ser feito filho de Deus, precisa receber esse verbo na sua vida. Está percebendo aí? Entendeu aí a necessidade? Entendeu porque às vezes a gente fala assim, olha,
alguém fala, todo mundo é filho de Deus. Não, segundo a palavra de Deus, para que você seja feito filho de Deus, pelo menos é o que está escrito aqui, né? Para você ser feito filho de Deus, você tem que receber na sua vida esse tal desse verbo, deixar ele entrar na sua vida. E ainda diz mais, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quer dizer, você tem que crer também no nome desse verbo, né? Puxa vida, olha aí. Aprendi mais uma coisa, né? Que tal, querido ouvinte? Mais uma coisa, essa historinha. Todo mundo é filho de Deus. Que bom que fosse assim, né? Todo mundo é criatura de Deus, né? Todos nós fomos criados por Deus. Ele nos fez com todo carinho, com todo amor. Mas a gente precisa ser feito filho de Deus. E para isso está aqui a receita. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Anote aí no seu caderninho. Receita para ser feito filho de Deus. Você tem que receber esse verbo na sua vida e ele vai lhe dar o poder de ser feito filho de Deus. Você tem que crer no nome desse verbo. Eita, que verbo poderoso. Quem é esse verbo, pastor? Vamos lá. Versículo 13, está chegando perto, né? Os quais, aqui está falando das pessoas que receberam o verbo de Deus e que creram no seu nome. Eu espero que você esteja nesse grupo aqui. Se você não estiver, hoje é um bom dia para você fazer isso. Diz assim o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Veja, aqui ele está dizendo que essas pessoas que foram feitas filhos de Deus, não é aqui as pessoas que nasceram do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que quer dizer isso? Nascer do sangue, da vontade da carne e do homem é você nascer do seu pai e da sua mãe. Seu pai e sua mãe tiveram intimidade, e aí houve a fecundação, e aí nasceu você. Nasci eu do meu pai e da minha mãe. Então, veja, aqui ele está dizendo que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Quer dizer, esse grupo de pessoas não é um nascimento que vem da vontade de um ser humano, mas, aí segue aqui, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer, quando você recebe esse verbo de Deus na sua vida, que a gente ainda vai saber quem é, e quando você crê no nome desse verbo, então ele lhe dá o poder de você ser feito filho de Deus. Ele lhe dá esse poder especial de você ser feito filho de Deus. E aí você nasce, porque se você é feito filho, um filho tem que nascer. Você foi feito agora, então vai ter que nascer. Então esse nascer de novo não é da vontade da carne, não é de um homem e de uma mulher, mas é você nascer de novo da vontade de Deus. Deus recriando você espiritualmente. Olha que coisa mais bonita. E agora finalmente no versículo 14, vamos saber com certeza quem é este verbo. Quem é? Aqui está ele. Quem é o verbo, pastor? É o versículo 14. Você está preparado para descobrir quem é esse verbo? Diz assim, no versículo 14. E o verbo, com V maiúsculo, se fez carne. Eita, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Esse verbo que estava com Deus no princípio, vamos recapitular. Esse verbo estava com Deus no princípio. Esse verbo já existia desde o princípio. Esse verbo era o próprio Deus, tinha o mesmo poder, a mesma substância, igual a Deus, mesmo Deus. Então, duas pessoas diferentes, o verbo e Deus. E aí, esse verbo, através do qual se criou todas as coisas, quando Deus diz lá em Gênesis, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, haja terras e águas, separação entre águas e terra seca, haja isso e haja aquilo e crie-se isso. Deus cria com o verbo. Esse verbo que sempre existiu
e que junto com Deus Pai, os dois, Elohim, lembra? Deus plural, criaram todas as coisas. Esse verbo todo-poderoso, maravilhoso, esse verbo que, se você recebê-lo agora na sua vida, você passa a poder ser feito filho de Deus. O versículo 14 diz que esse verbo se fez carne. Ele se fez carne, ele veio como ser humano, ele se fez carne, ele desceu da sua majestade, da sua divindade, da sua maravilha, e se fez carne, e diz o 14, verso 14, e habitou entre nós. Glória a Deus, habitou, queridos, habitou, ouvinte, entre nós, aqui nessa terra onde vive eu e você. Habitou lá em Jerusalém. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou como? Não foi de qualquer maneira não, segue a Bíblia dizendo, cheio de graça. O que é graça? Graça é o amor, é o favor que Deus faz para mim e para você sem nós merecermos. É de graça. Deus nos ama mesmo a gente não merecendo. Traz a salvação mesmo a gente não merecendo. Então ele habitou entre nós cheio dessa graça e de verdade. Olha, o verbo se fez carne e habitou entre os homens cheio de graça e verdade. E o apóstolo João conclui dizendo, e vimos a sua glória. A sua glória. Eles viram, queridos, eles andaram lado a lado com esse verbo. Quem será esse verbo? Você já sabe quem é? Diga aí quem é. É o nosso querido, adorado, maravilhoso Jesus Cristo. Ele mesmo, Jesus Cristo. E diz aqui o apóstolo João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, glória a Deus! Essa palavra unigênito vem do grego monogenes. Monogenes quer dizer único do tipo. Único do tipo. Não é filho único não, viu? Esse unigênito quer dizer é o único do tipo. Quer dizer, João dizendo, e vimos a sua glória. Glória como do, quer dizer, igual a o único do tipo que veio do Pai, quer dizer, claro que é o único do tipo, né? Esse é o verbo, a palavra de Deus, aquela pessoa divina que junto com Deus, Elohim, né? Deus plural, Pai e o Filho, por enquanto, daqui a pouco vem o terceiro, né? A gente sabe que tem um terceiro, mas vem já já. Hoje a gente está estudando Jesus Cristo, então esse verbo que já existia desde o princípio, pastor, já existia já sim, não foi ali que ele passou a existir a partir de Maria, não. Você agora já sabe disso, tá vendo? Ali, quando Jesus Cristo se fez carne e veio ali do ventre de Maria, ele já vinha desde a eternidade. Ele se chamava Verbo de Deus, Palavra de Deus, Logos, em grego, Verbo. Para se fazer carne, ele então usou esse instrumento que foi uma serva chamada Maria, e ali ele se fez carne, mas ele já existia, não é? Ele não nasceu ali, ele se fez carne para vir ao mundo, para habitar entre nós, não é? E por isso que ele é o unigênito do Pai, o único do tipo, porque veja que bacana, ele veio se fazer carne e não houve ali intimidade sexual entre Maria e José. Ele veio concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Olha que lindo, apareceu a terceira pessoa, né? O Espírito Santo. Então, por isso que ele é um único do tipo. Jamais haverá, nunca houve e jamais haverá uma ocasião em que uma das três pessoas que formam esse Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma dessas três pessoas, o Filho, o Verbo, que a gente se acostumou a chamar ele de Filho de Deus, mas o nome original dele, como você pode ver, pode aprender hoje, é
o Verbo, a palavra de Deus. Sem a palavra, o Pai não poderia ter criado todas as coisas como criou, não é? Então criaram juntos, Elohim, Deus plural, né? Então, esta palavra, essa pessoa divina, maravilhosa, se fez carne. Quer dizer, isso jamais acontecerá de novo, não vai ter outro Jesus. E quando ele se fez carne, aí deram um nome para ele, porque já pensou aqui na Terra, ele não podia se chamar Verbo, né? Já pensou? Todo mundo andando, ô Verbo, vem cá, ô Palavra, vem aqui. Palavra, preciso falar com você. Ô Palavra, me explique uma coisa aqui. Palavra, eu estou sofrendo. Verbo, eu estou querendo uma ajuda. Não. Precisava ele ter um nome próprio, né? Igual o nosso. O meu é Gilberto, o seu é Pedro, João, Maria, Josué, Fernando, Carlos, não sei qual é o seu nome, Marcelo, Mônica, não sei. Mas o nome próprio que foi dado a ele, quando o anjo anunciou a Maria, qual foi? Você vai ter um menino, ele vai ser gerado por Deus, vem direto dos céus e se chamará Jesus. Não sei se você sabe, mas esse nome Jesus significa Yahweh é salvação. Yahweh ou Yahvé é o nome de Deus Pai. É quando o Deus Pai disse a Moisés ali, Moisés perguntou, mas o Senhor vai me mandar para eu salvar o povo de Israel, para eu libertar o povo? Mas eles vão me perguntar quem foi que me mandou. Aí eu digo o quê? Aí Deus falou, diga que eu sou te enviou. Então o nome de Deus Pai, eu sou, Yahvé, Yahweh, glória a Deus por esse nome. Então Jesus significa Yahvé é salvação. Exatamente o que Jesus veio fazer, o Verbo. Então agora, querido, você já sabe, ouvinte, que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que já existia desde o princípio, que estava com Deus desde o princípio, que é Deus igual ao Pai e que, num gesto de amor maravilhoso, veio à terra, se fez carne e habitou entre nós, e glória a Deus por isso, aleluia. É um amor muito grande, ouvinte. Será que você seria capaz? Já pensou você ser uma pessoa milionária, riquíssima, abrir mão do conforto e do dinheiro e do dia para a noite você acordar no dia seguinte por sua vontade própria, dizer, eu vou agora me fantasiar de mendigo e viver como um mendigo na rua. Eu vou viver na rua para eu poder falar com o povo, para poder falar para esse povo o meu amor por ele. Você teria coragem de fazer isso? Pergunto a você. Pois Jesus, o nosso querido Verbo, a Palavra de Deus, fez muito mais do que isso. Porque ele saiu lá do céu, do reino espiritual, da sua majestade, da sua onipotência, onisciência, onipresença, de todo poder, e ele se esvaziou dessa condição e aceitou nascer como um homem de carne e osso, igual a mim, igual a você. E veio, passou por essa terra, sofreu as tentações que nós sofremos, penou que só, foi torturado, chicoteado, cuspido, foi completamente ironizado, zombaram dele, crucificaram ele, perseguiram ele. Então veja o que Jesus fez. Chamamos hoje de Jesus, né? O nome que ficou gravado, mas originalmente ele se chamava o Verbo de Deus. Sempre existiu. Então, esse ato de amor que ele fez, não é à toa que no Evangelho de João, ainda no capítulo 3, o Senhor nos diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu o seu Filho unigênito, deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Está aqui, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, monogênes, único do tipo, para que todo o que nele crê não pereça, não se perca, não morra,
mas tenha a vida eterna. Aleluia! E aqui vem, ó, se você está preocupado que Deus é brabo, ó, o versículo 17 do capítulo 3. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o que Jesus quer fazer na sua vida agora. Então pare de resistir. Pare de resistir hoje. Deixe ele entrar na sua vida. Abra seu coração. Eu quero orar pela sua vida agora, para que isso se concretize na sua vida. Vamos orar juntos. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço, Pai, porque esse ensino é muito importante, Senhor. Para que esse ouvinte que está me acompanhando aí, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa pessoa da melhor idade, essa criança, saiba quem és tu, Jesus, saiba quem tu és. Oh Jesus, saiba que o Senhor é o Verbo, é a palavra, é aquele que já existia desde o princípio, é aquele que junto com o Pai criou todas as coisas e também junto com o Espírito Santo a gente vai aprender isso também. Mas o Senhor é todo poderoso, é Deus, e o Senhor, Verbo de Deus, aceitou vir aqui na terra, se fazer carne, por amor dessa pessoa que está orando comigo. E o Senhor então recebeu um nome, Jesus. Jesus, que quer dizer que eu sou a salvação. Eu sou o nome do Pai. O Pai é salvação. Glória a Deus. Então, muito obrigado, querido Jesus, porque o Senhor aceitou se esvaziar da sua condição de Deus e aceitou vir aqui no meio da gente. É muito mais do que aquele exemplo que eu dei, né, de um milionário, Senhor, aceitar no outro dia ir para a rua como um mendigo e ficar ali falando com as pessoas. É muito mais. Sair da posição de Deus e se fazer homem como a gente, cheio de limitações. Imagine só. Mas o Senhor fez por amor, como diz aqui a palavra, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho, deu para pagar a conta do meu pecado, do seu pecado, no meu lugar e no seu lugar. Então, querido ouvinte, em nome de Jesus, se você não tomou ainda a decisão de entregar o governo de sua vida a Jesus, colocar ele no posto de governador, renunciar você ser governador, bote Jesus no posto, no seu lugar, deixe ele governar a sua vida. Se você quer isso agora, convide ele agora, chame e diga: Jesus, eu quero que o Senhor venha governar minha vida, mas vem já, Pai, vem agora Jesus, vem agora, Verbo de Deus, Palavra de Deus. Então eu ministro na sua vida que ele vai, porque você chamou. E quando a gente chama, ele vai. Ele não se faz de rogado, nem de desentendido, não. Então vai, Senhor, em nome de Jesus, vai, Espírito Santo. Toca a vida dessa pessoa, transforma, liberta, completa, Senhor. Faz um novo nascimento. E se você crê e concorda comigo que isso vai acontecer na sua vida, diga amém. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos ouvintes. É muito bom. Aleluia, né? Bom demais estarmos juntos aqui. Nosso programa está encerrando. Fique aí com louvores abençoados. Se você quiser estar conosco pessoalmente para aprender mais a palavra, temos esse ministério que é um grupo de estudo bíblico, de ensino bíblico. É o Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Não é uma igreja. Continue na sua igreja, na paz de Jesus. Se você não tem ainda alguma igreja, procure uma igreja evangélica perto de sua casa. Vá no grupo para você aprender mais. O grupo se reúne hoje, todas as quartas-feiras, ali na Requinte Recepções, no bairro do Arruda. Fica ali na rua José Ostrégésilo, número 156. Você vindo pela Avenida Bibiribe, sentido de Bibiribe, passou o estádio do Arruda, segunda rua à direita, tá bom? A partir de 8 da noite nós estamos lá nessa quarta-feira. Então fique na paz, na graça e na glória de Jesus, tá bom? Fique na bênção e até amanhã, em nome de Jesus.
Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.